Panorama 95 agora tem. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Por Dentro dos Seus Direitos, hoje com o advogado Herbert Castro. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Herbert, bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos, a toda a sua grande audiência aí. É uma satisfação mais uma vez aqui estar participando e tirando algumas dúvidas do pessoal, né? É sempre uma alegria a gente estar aqui e tão bem recebido. E é isso aí, a gente tá para a gente trazer aqui algumas novidades, algumas dúvidas, algumas polêmicas sobre previdência que a gente estava até comentando aqui, né? Algumas situações que é bem preocupante para o futuro das pessoas aí. E impressionante quantas pessoas às vezes não têm acesso à informação, por isso que é importante aqui a sua participação para tirar muitas dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta para o doutor Herbert, né? Ele que entende tudo de previdência, telefone, o nosso WhatsApp é o 992053030, vou repetir, 992053030. Agora a moda é o Auxílio Brasil, né? E uma dúvida que sempre é recorrente é, quem recebe o Auxílio Brasil, ele pode pagar a Previdência? Olha, em regra sim, pode pagar porque existem contribuições que não prejudicam o Auxílio Brasil. Isso tem sido uma coisa bem, como é que eu posso dizer assim, bem complicada. Eu estava até comentando contigo aqui antes, que eu não sei como a Previdência vai se custear no futuro, porque o Auxílio Brasil ele veio para ajudar muitas pessoas, né? É um valor significante, muitas famílias elas estão realmente se sustentando com o Auxílio Brasil, mas em contrapartida, o Auxílio Brasil está destruindo as aposentadorias e vai destruir muitas aposentadorias no futuro. Como é que isso acontece? Primeiramente, hoje em dia muita gente tem medo de contribuir com o INSS por medo de perder o Auxílio Brasil. Então você vê uma casa às vezes com 5 pessoas, aquela que recebe o Auxílio Brasil não quer pagar o INSS porque acha que vai perder, e os outros 4 muitas vezes não quer contribuir porque vai derrubar aquele Auxílio Brasil daquela outra pessoa na mesma casa, né? Que elas estão todas no cadastro único. Mas existe a contribuição de facultativo baixa renda, né? E essa contribuição ela é destinada justamente para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. E quem contribui nessa categoria não vai ter o seu Auxílio Brasil perdido. Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso. Se você contribui como contribuinte individual, ou autônomo, ou faz outro tipo de contribuição, perdem, né? Então, é importante que as pessoas, ao querer começar a contribuir, elas primeiro se consultem com o advogado para saber qual tipo de contribuição ela vai fazer para não perder o Auxílio Brasil. Né? Algumas contribuições você pode perder. Por exemplo, autônomo. Né? Você vai pagar como autônomo, que é um valor mais caro, é R$ 133 por mês. E esse tipo de contribuição, quando você faz, você declara que praticamente trabalhou aquele mês e ganhou um salário. Né? É como se fosse uma declaração. Então, quando você declara que ganha um salário, automaticamente a renda do Auxílio Brasil ela vir abaixo, porque você sabe que o Auxílio Brasil ela tem digamos assim, uma exigência de renda mínima, né? Então as pessoas têm que ter cuidado ao contribuir justamente porque pode vir abaixo. Então a contribuição de autônomo ela pode realmente derrubar o Auxílio Brasil, principalmente se você contribuir em mais de um salário, né? Se você faz uma contribuição mais de um salário mínimo, ela pode realmente derrubar o Auxílio Brasil. Mas existem contribuições como facultativo baixa renda, que é baratinho, né? Você paga ali R$60 todo mês e ela não corta o Auxílio Brasil, né? Então isso é interessante as pessoas saberem, mas é importante que elas sempre falem com o advogado antes. Antes de contribuir. Antes de contribuir. Né? Agora, o Auxílio Brasil ele pode ser usado também, por exemplo, para contar para a aposentadoria, não? O Auxílio Brasil não. Ele não conta como em regra para aposentadoria, a não ser que você destine a sua contribuição. Eu sempre brinco, diga assim, hoje em dia o governo quer dinheiro. Então, se você quer benefício, dê dinheiro para o governo. Né? E o que é que acontece no dia a dia que a gente está atendendo? Eu recebo pessoas todo dia acidentadas, pessoas doentes, ontem mesmo eu atendi um que sofreu um acidente de moto, ficou com uma sequela na perna, ela chegou, ela não pagava INSS. Estava com a sequela na perna, chegou para mim e disse, eu queria dar entrada no benefício. E eu fui categórico para ela, disse, olha, não tem como.
Não há como dar entrada no benefício. Cara, minha perna está destruída. Mas não tem como. E por que não tem como? Porque sem pagar INSS, você tem que estar totalmente incapacitado por mais de 2 anos. Então, um acidente na perna, né? Em que você tem a sua perna com deformidade, com problema, ela não causa uma incapacidade total. Então, se você não paga o INSS, você não fica no benefício. Então, assim, se esse cidadão ele estivesse contribuindo, né, ele sofreu um acidente, machucou a perna, ficou com uma lesão na perna, se ele estivesse contribuindo com o INSS, ele estaria recebendo o benefício dele hoje. Então, assim, o que eu vejo muito é as pessoas sem pagarem INSS e muitas vezes sofrendo acidente, adoecendo, mas querendo o seu direito. E não é possível, né? Infelizmente, é isso que a gente está vendo no dia a dia. É importante que as pessoas que estejam vindo em casa, elas saibam disso. Doença ou deficiência que não causa incapacidade total por mais de 2 anos, sem pagar INSS, não fica. O ouvinte coloca o seguinte: tem um amigo que rejeitou o emprego de carteira assinada para não perder o auxílio. Olha aí, o que a gente estava falando no início do programa. Nesse caso, ele perderia automaticamente. Se ele assina a carteira, perde o Auxílio Brasil. Então, o que é que, só para entender, nesse caso, o que é mais para ele vantajoso? Não dá para entender. É receber o auxílio ou, por exemplo, ter o emprego com carteira assinada? É uma coisa que eu morro e não entendo. Mas assim, é incrível, porque tem pessoas que estão deixando de assinar a carteira, de assumir empregos por conta do Auxílio Brasil, né? Às vezes algumas pessoas elas pensam da seguinte forma: mas o emprego é incerto. Eu vou assinar a carteira, mas eu posso ser demitido amanhã. Se acontecer isso, você volta a receber o Auxílio Brasil. É só você requerer de novo. Você não vai perder o Auxílio Brasil para a vida toda. Então, assim, aquilo que eu falei, você está vendo aqui agora, né? Quem está ouvindo já disse isso. Eu não sei como as aposentadorias vão ser pagas no futuro. Não sei como. Porque não vai ter caixa. A gente está vendo as pessoas cada vez menos contribuindo para o INSS e assinando carteira. Bom dia, como é que eu faço para começar a pagar o INSS como baixa renda? Tenho que procurar lá o INSS? Eu aconselho, isso é incrível a gente falar isso, porque na maioria das vezes as pessoas dizem assim: não precisa de advogado, pode ir direto para o INSS. Não façam isso. Sempre vão primeiro para o advogado. Porque às vezes existem algumas nuances, algumas situações que o advogado vai dizer: não, você não pague como baixa renda, pague como como individual, ou faça uma microempresa que é melhor. Ele vai fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É um trabalho antes, né? Antes da pessoa pensar em ir para o INSS. O advogado ele vai fazer um trabalho de formiguinha, né? Ele vai organizar a tua vida previdenciária. Então não vá direto para o INSS. Eu não dou esse conselho para ninguém. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Marcos Danta, eu não vi o nome do advogado. Eu queria saber dele, porque eu já tenho 20 anos de contribuição. Eu tenho 20 anos de contribuição do INSS. Aí quando eu cheguei de Natal, há 4 anos atrás, eu procurei o INSS para saber se eu tinha que continuar pagando. Aí eu fui no INSS aqui antes da pandemia, eles disseram que eu não precisava mais pagar todo mês. Bastava contribuir uma vez por ano para o auxílio, se eu precisar receber um auxílio doença. Se eu ficasse doente, eu não ia poder receber esse auxílio doença. Aí, quando foi o ano passado, a minha mãe ficou doente, eu não tive como pagar no mês de novembro do ano passado. Aí, quando foi depois, eu liguei para o 135, a moça disse que não adiantava mais eu pagar, porque não ia adiantar de nada mais. Só que eu não ia, o meu exame estava já garantido da minha aposentadoria, mas eu não adiantava mais pagar esse auxílio, para ter esse auxílio doença. Eu queria saber do advogado se isso é verdade ou não, porque eu estou preocupada. Eu estou com 59 anos, para mim me aposentar. Se isso vai interferir se eu não pagar essa contribuição uma vez por ano. Bom dia. Um abraço, Ana, e doutor Herbert. Veja bem, por que ela recebeu essa orientação? Porque é o seguinte: para você se aposentar por idade, basta você ter 15 anos contribuídos.
né, no caso da mulher. Então, assim, você contribuiu 15 anos, sua aposentadoria por idade está garantida. Você não contribuiu 15 anos, tua aposentadoria por idade não está garantida. Então, quando ela fez os 20 anos, o INSS mandou ela parar de pagar. Por quê? Porque a aposentadoria por idade dela, garantida. Só que a gente adoece. Então, você está com 50 anos, tem 20 anos de contribuição, dos 50 para os 62 é um caminho longo, né? Então, o que é que acontece? Nesse período você pode se acidentar, pode adoecer. Essa contribuição anual que o INSS orientou é para ela não perder a carência. Ou seja, caso de doença, ela tenha direito. Então, realmente, a pessoa deve pagar isso. Porque se ela para de pagar, com 2 anos ela perde a sua carência total e se ela se acidentar ou adoecer, não vai ter direito. Então, não parem de pagar. Eu não gosto muito de orientar isso, de pagar uma vez só por ano. É uma coisa minha, eu não gosto. Apesar de eu saber que existem instruções normativas do INSS que orientam isso e a pessoa não perde a carência. Mas eu prefiro que a pessoa fique pagando realmente mês a mês, porque é mais seguro e ela não perde a carência. Mas se ela parou realmente de pagar mais de 1 ano, mais de 2 anos, no caso mais de 2 anos, porque ela tem mais de 10 anos de contribuição, ela pode acabar não tendo direito ao auxílio-doença. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Eu escutando essa pessoa falar, o meu esposo, ele, há uns anos atrás, ele trabalhou de carteira assinada, só que já faz 6 anos que ele mora aqui no sítio, ele toda a vida morou no sítio. Aí ele voltou para aqui, para o sítio, e ele trabalha na agricultura. Ele está com 62 anos já. E ele tem problema no joelho, até para fazer uma cirurgia, colocar uma prótese nos 2 joelhos. Ele já deu entrada no benefício da aposentadoria 3 vezes e veio negado. Aí vai para a justiça sempre. Aí agora está uma perícia na Justiça Federal. Será que é definitivo ou será que ele vai ter que ficar passando pela perícia até os 65 anos? Me dá aí uma resposta, por favor. E aí, doutor Herbert? Eu acredito, ela não esclareceu bem, eu acredito que ele ficou algumas vezes em benefício, né? Creio eu, nessa parte ela não falou. Mas assim, se ele vai ficar passando por perícia ou não até os 65, isso vai depender de uma coisa crucial. Se essa pessoa foi bem orientada nos exames. Porque assim, sabe, Marcos? Às vezes a pessoa vai para a perícia com exames muito fracos. Então a pessoa sofre de coluna, vai com uma ressonância só. Sofre de fibromialgia, vai só com atestado. Sofre de depressão, vai só com um atestado só. Então assim, às vezes tem uma lesão, faz um raio-x. A gente sabe que raio-x não é o ideal para quando você tem lesões de tendões, nervos, músculo. Então, o que é que acontece? Talvez, se ela for bem orientada na parte de exames, né? Tipo, ela tem problema de coluna, faz uma eletroneuromiografia, faz uma termografia de corpo todo, que a termografia de corpo todo é um exame que não é passado muito pelos médicos. É novo, mas que ajuda bastante hoje nas perícias. Ela faz como um escaneamento da pessoa e aonde está inflamado no corpo, ele fica vermelho. Então, esse exame, por exemplo, ele ajuda muito nos casos de lesão. Então, assim, às vezes a pessoa não é bem orientada na parte de exames e fica nesse ciclo. Vai lá, recebe auxílio-doença, corta, volta, corta. Por quê? Porque ela não foi bem orientada, talvez, na parte de exames. Por isso que é importante você ter uma assessoria jurídica, né? Isso, sempre falar com o seu advogado, eu quero saber o que é que eu faço para melhorar aqui o meu conjunto probatório. Né? O que é que eu posso melhorar aqui? Eu posso pegar um laudo de um fisioterapeuta, eu posso pegar um atestado novo, eu posso fazer uma termografia de corpo todo, uma eletroneuromiografia. Então é interessante que até o advogado, ele tem que ter um pouco de conhecimento médico. Se ele defender a área de doença, tem que entender um pouco de medicina, né? Exatamente, né? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, advogado aí. Me chamo Jailson Lucas, eu sofri um acidente dia 19 de junho deste ano e fiz uma perícia em Natal, que graças a Deus aqui em Caicó só tinha vaga agora para novembro e até agora eu não recebi nada. Quebrei minha clavícula, tive 3 costelas trincadas e cheio de hematomas pelo corpo, né? Minhas pernas.
Eu queria saber o porquê que eu não recebi ainda nada, que eu contribuo, trabalho numa empresa, e eu contribuo com o INSS, né? E até agora nada. O meu colega que sofreu acidente comigo já está liberado dele e o meu nada. Abraço, Jair Cirito Ebert. Veja bem, a gente está passando por um problema seríssimo aí nas perícias em Caicó, né? Lá no escritório, por exemplo, eu tenho escritório aqui em Jucurutu e em outras cidades. Por exemplo, as perícias de Jucurutu, você tem uma ideia, o pessoal está preferindo agendar para Angicos. Então, todo mundo que eu atendo lá, a gente faz a simulação de perícia e eu digo, ó, Caicó jogou para fevereiro, jogou para janeiro. Tá havendo assim um atraso muito grande, a agenda está sendo muito para frente quem está fazendo em Caicó. Então, em alguns casos, a gente está fazendo para outras cidades, porque tem sido mais rápido, né? O que pode ter acontecido no caso dele, possivelmente pode ter sido isso. Né? Ele deve ter agendado aqui e, por coincidência, jogou ele muito para frente, aí numa data muito para frente. Infelizmente acontece, né? Às vezes a gente tem aquela coisa de comparar o nosso caso com o de outra pessoa, mas talvez no momento que a outra pessoa agendou, tinha alguma vaga para ser marcada agora para Caicó. Mas Caicó está passando por isso, infelizmente está sendo jogado muito para frente. Aqui no nosso Facebook, a Socorro Santos, ela diz o seguinte: eu pago baixa renda, dei entrada no benefício e veio indeferido, falou que meu marido perdeu a carência, sou viúva. Quantos anos perde a carência? Carência é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Marcos Dantas tem 20 anos de INSS, certo? Meu amigo George, né? Geraldo. Geraldo, paga 1 ano o INSS dele só. Marcos Dantas faz 20 anos que paga, mas parou de pagar há 3 anos. Não paga INSS há 3 anos, mas nossa amiga ali, Geraldo, está 1 ano só pagando, mas está em dia. Os dois sofrem um acidente, Deus o livre, viu? Claro, não, tô tranquilo. Bata na madeira aí. Os dois sofrem um acidente e precisam do INSS, certo? Os dois, no mesmo acidente. Qual dos dois você acha que vai ter direito? Geraldo. Isso. Porque está em dia. Porque está em dia. Embora ele só tenha 1 ano de contribuição, mas ele está em dia com o INSS. Já, infelizmente, Marcos, que tinha 20 anos, mas parou de pagar 2 ou 3 anos, ele não vai ter direito. Então, até para o INSS, o que importa é um bom pagador? É um bom pagador. Então, assim, mas ele perguntou há quanto tempo você perde a carência? Quem tem mais de 10 anos de INSS, perde a carência com 2 anos. Então, você parou de pagar 2 anos, perde a carência. Quem recebeu o seguro-desemprego tem 3 anos para frente depois de parar de pagar. Então, você tem 10 anos de INSS, mais de 10 anos de INSS, recebeu o seguro-desemprego, você tem 3 anos para frente, caso você sofra um acidente ou adoeça. Ele conta que ele parou 2 meses de pagar. 2 meses? Sim. Não, então tá tranquilo. Ele disse que tinha 20 anos, né? Então tá tranquilo, a carência tá mantida. Tem mais pergunta aqui, doutor Ebert. Minha esposa tem 6 hernias de discos, tem fibromialgia, artrite e artrose, ela é merendeira, só que desde maio que ela não conseguiu mais trabalhar. Ela foi para a perícia em agosto, dia 24 de agosto, e até agora não saiu nada. Ela tem 17 anos de contribuição. O que é que você acha? É outro problema, viu? As pessoas estão dando entrada e não têm resposta. Por lei, existem alguns prazos que eles têm que ser respeitados. Então, o INSS ficou acordado há um tempo atrás, pela Justiça Federal, que ele poderia ter até 4 meses para dar uma resposta positiva ou negativa. Dentro desses 4 meses, a pessoa não poderia ajuizar a ação na Justiça Federal, não. Teria que esperar a resposta do INSS. Então, se o INSS deu a resposta com 1 semana, você pode ajuizar o processo na Federal na outra semana. Né? Se o INSS negou com 3 meses, você poderia ingressar com a ação com 3 meses. Só que esses prazos foram reduzidos. Houve alguns acordos aí e esses prazos foram reduzidos. E casos urgentes, não precisaria, em tese, respeitar esse prazo, não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, a pessoa, o homem, está com 66 anos, não contribuiu com o INSS. Se contribuiu, foi pouco tempo. Contribuiu um tempo. Deixou de contribuir. Ele está com 66 anos. Ele vai ter direito àquela coisa que tem, que eu não sei nem como é o nome, que com 65 anos tem direito. Não, eu sei que não é aposentadoria, não é um auxílio. Quer dizer,
contribuiu um tempo com o INSS, deixou de contribuir, agora já está com 66 anos. Ele vai ter direito? Vai ter direito e a quê? Eu acredito que é o amparo assistencial ao idoso, né? Ela não, eu acho que é isso. Mas veja bem, o amparo assistencial ao idoso, a casa tem que ser baixa renda. Então, se ela tiver uma renda de mais de um quarto de salário mínimo, apesar dos tribunais relativizar algumas situações dessa aí, poderia se conseguir, mesmo talvez em algumas situações mais de um quarto de salário mínimo. Mas, em média, você tem que ser baixa renda. Então, assim, não é porque você chegou na idade que você vai ter direito a isso. Tem que ver se é baixa renda na casa. Então, assim, infelizmente, a gente vê muita gente chegar aos 60, 70, 80 anos e não ter direito a nenhum tipo de aposentadoria e nenhum tipo de benefício. Por quê? Porque ela não é baixa renda e não pagou os 15 anos de INSS. Então, isso é um alerta que a gente dá aqui. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui no teu programa podendo falar isso para as pessoas, porque eu vou ver e você vai ver no futuro muita gente não ter direito a nada. Né? Daqui a 10, 15, 20 anos, infelizmente, a gente vai viver num país de pessoas idosas e absolutamente sem nada. Minha cunhada paga o Simples e recebe o auxílio. Pode? O Auxílio Brasil? Eu acredito que deve ser o Auxílio Brasil, né? Não sei se é Auxílio Doença ou Auxílio Brasil, ela não especificou aí. Mas, em tese, assim, o Auxílio Brasil, se ela houver uma renda na casa, mais as condições, na média, digamos assim, de renda, ela for baixa, ela continuar baixa, a pessoa pode receber. Agora, se você já tem um benefício e está recebendo Auxílio Brasil, aí não pode. Ganho só um salário normal. Posso receber o Auxílio Brasil? Fui bloqueada e fui na prefeitura, fiz o recadastramento e estou esperando. Será que posso continuar? Dificilmente, porque a renda aí já ultrapassou os caracteres, né, que fazem a concessão do Auxílio Brasil. Então, dificilmente ela vai ter direito. É por isso que muita gente não contribui nem quer a carteira assinada. Minha irmã tem 57 anos, ela tem tempo trabalhando, 31 desse tempo trabalhando, foram 3 anos com meu salário, 2019, 2020, 2021, até hoje. Ela já pode se aposentar? Ela tem 57, não é isso? 57. Possivelmente não, porque ela ainda não tem o fator da idade, né? Que no caso da mulher, subiu para 62 anos, ela ainda não tem, ela não entra ainda pelo sistema de pontos, né? Porque ela não tem ainda a quantidade de pontos, nem por nenhuma regra de transição, né? Que é o pedágio de 50% ou 100%, e também não vai ingressar aí na questão do tempo de contribuição mínima. Então, acredito, assim, fazendo um cálculo assim meio rápido aqui na cabeça, acredito que ela teria que esperar a idade. Sou funcionária efetiva há 12 anos e tenho 37 anos de idade. Estou concluindo o curso de pedagogia e pretendo um concurso público para professor. A minha dúvida é, esse meu tempo de serviço que tenho já contribuído, serviço serve para eu me aposentar como professor com salário integral? Ela tem 37 anos de idade, e né? 12 anos de funcionária efetiva. Funcionária efetiva, sim, ela vai ter esse tempo contabilizado. Agora, porém, né, se ela continuar como professor, aí ela vai ter, logicamente, uma situação de aposentadoria diferenciada. Se ela for trabalhar em outra área, em outra situação, em outro ramo, em outro cargo, aí teria que fazer um recálculo na aposentadoria dela. Talvez fosse até o caso de fazer uma simulação, mas ela talvez não se aposentasse mais cedo, não. Bom dia, sou contribuinte há 19 anos. Foi quando comecei a pagar o INSS para dar entrada no salário maternidade do meu filho. Vou passar por uma cirurgia, queria saber se tem um direito a algum auxílio-doença. Bom, se ela paga, ela disse que começou a contribuir, se ela já tiver mais de um ano de contribuição, ela já vai ter direito a muito tipo de doença. 19 anos, inclusive. 19 anos de idade, né? Não, há 19 anos que ela contribui. Sim, que ela contribui. Não, então, claro, que ela vai ter direito a qualquer tipo de afastamento por cirurgia, sim, sem problema. Tem mais pergunta. Bom dia, eu pago a contribuição ao INSS há 21 anos. Posso pagar por fora para somar com os 21? Não é uma boa ideia, não. A não ser que ela faça outra previdência, tipo uma previdência privada.
ela faz o INSS, né, que é uma previdência mista, ela não é pública nem privada. E ela pode fazer uma previdência, por exemplo, em algum desses bancos privados, fazer uma por fora. Eu mesmo faço, eu mesmo tenho, né, uma previdência privada, minha esposa também. E a gente, ela é legal porque ela é um sistema de capitalização. O que é que quer dizer isso? Você querendo, você pode resgatar a sua aposentadoria. Então, por exemplo, você chega aos 50 anos, apareceu uma doença grave, você pode resgatar aquele dinheiro. E a sua aposentadoria no INSS continua. Por isso que é interessante você fazer uma pública e uma privada. Tenho 58 anos e 30 anos de contribuição. Posso dar entrada na aposentadoria? Sou urbana. Não. Acredito que negativo, porque ela não teria ainda o sistema de pontos, né? Ela não se enquadraria ainda no sistema de pontos. Na questão da contribuição mínima, talvez ainda não, porque ela só tem 29 anos, né, de INSS, e a idade dela ainda está um pouco longe, então não daria para entrar em nenhum sistema de pedágio. Então ela teria que esperar um pouquinho mais. Tem muitas perguntas aqui. Eu queria até pedir para os ouvintes, por gentileza, assim, que possa resumir o áudio. Por exemplo, tem gente que manda 3, 4 áudios e fica difícil. Se você puder resumir a perguntazinha rápida, né? Em apenas um áudio, ajuda bastante. Ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia. É assim, a minha irmã já faz mais de 20 anos que ela paga o sindicato. Por quê? Porque ela tirou o salário maternidade dos 3 meninos dela. Ela mora no Rio Grande do Norte. E eu não pago ainda não, sabe? Só que eu tenho 41 anos. Eu fui agora, em dia 13 de junho de 81, senhor. Aí a minha irmã diz, Janete, tipo assim, faz muito tempo que ela às vezes quando eu vou pra lá passear e tudo mais, porque assim, futuramente se eu for vir alcançar, eu tenho que ir pra onde? Pro Rio Grande do Norte. Eu moro aqui na Paraíba porque meu esposo é daqui e tudo mais, mas eu nasci e me criei no sítio Pitombeira, município Serra Negra, né? Aí minha mãe teve a gente em Caicó. Aí o que é que acontece? Aí eu fico na dança sem saber dançar, porque eu já era para ter contribuído com o INSS, né? Com pagar o sindicato. Minha irmã já faz mais de 20 anos que paga o sindicato. Ela começou bem mais nova, né? Bem mais nova. Ela disse que já faz uns 20 anos que paga o sindicato. No caso, a minha irmã está com 37, 38 anos. Já tem isso tudo, viu? Dela pagar agora, tipo, é um desmantelo meu, porque é bom a gente contribuir, né? E aí, doutora? Acho que ela já encerrou com a resposta. Já. Eu entendi mais ou menos. Porque, assim, pelo que eu entendi, ela tá o seguinte, ela mora na Paraíba e tá pagando como se fosse agricultor aqui. Eu entendi assim, né? Não sei se eu entendi errado. Se for isso, minha amiga, tá tudo errado. Você, sem saber, vai querer fazer uma fraude. Sem você ter essa consciência disso. Mas você não tem. Eu já entendi o contrário. Eu entendi que, no caso, porque ela deu o exemplo dela e da irmã dela. A irmã dela mora aqui no estado, ela mora na Paraíba. Ela mora na Paraíba. A irmã já paga o sindicato há muitos anos e ela não paga, entendeu? Ah, tá. Eu estava entendendo que ela morava na Paraíba. Mas ela mora no estado da Paraíba. Sim, e queria colocar como agricultor com as coisas daqui. Eu entendi assim. Então, se o ouvinte puder esclarecer melhor. Eu vou colocar aqui as duas situações, então. Se ela estiver nessa situação de morar na Paraíba, pagando o sindicato do Rio Grande do Norte, que querer se aposentar como rural com as coisas do Rio Grande do Norte, tá tudo errado. Primeiro, você tem que pagar o sindicato da cidade que você vive. E segundo, você só pode pagar sindicato se você realmente estiver trabalhando na agricultura. Não interessa se no passado você morou na Pitombeira. Não interessa passado. Você tem que estar contribuindo e morando no lugar agora, né? Se você estiver fazendo isso, tá tudo errado. Modifique tudo e pague seu INSS. Agora, se foi esse o caso que você falou aí, dela morar na Paraíba e tá usando, dizendo que a irmã se aposentou assim, primeiro, ela teria que estar pagando o sindicato de lá. Segundo, só se ela fosse agricultora de verdade, porque hoje tem fiscalização, né? Não basta só você pagar o sindicato, você tem que ser de verdade agricultor. E só agricultor. Então, se for assim também, era bom ela conversar com o advogado para organizar essa vida previdenciária dela aí, né? Que é uma bagunça. Eu estava pagando MEI, aí minha carteira foi assinada, eu dei baixa no MEI, os anos que eu paguei conta para minha aposentadoria? Do MEI? Sim. Olha, o MEI, em regra, é para contar. Só que tem gente que paga MEI que às vezes não vai servir. Por quê?
ultrapassam muitas vezes o limite de movimentação fiscal. Outras vezes, eu já vi caso da pessoa pagar 5 anos de MEI, aí foi e botou um processo de auxílio-doença na Justiça Federal. Chegou na Justiça Federal, ela disse assim, disse pro perito, eu nunca trabalhei. Então chegou lá, ó, se você nunca trabalhou, como é que você movimentou uma empresa tantos mil por ano? Como é que você fez essa movimentação? E aí o que aconteceu? Todo aquele tempo de MEI foi por água abaixo. Ou seja, depois eu fiquei sabendo que ela tinha feito o MEI só mesmo para descontar. Ela não tinha empresa de verdade e não trabalhava. Estou desempregado há 1 ano, sempre trabalhei e fiz o cadastro único. Será que eu vou ter direito a receber? Será o Auxílio Brasil? Peraí, ela... Está desempregada há 1 ano. Há 1 ano. Sempre trabalhou Certo. E fez o cadastro único e quer saber se vai receber algum benefício. Bom, eu acredito que ela deve estar se referindo ao Auxílio Brasil, né? Acho que sim, eu acredito que ela não vai ter nenhum problema, não. Dependendo da renda da casa também, né? Sou professora efetiva, tenho 55 anos de idade e 36 anos de contribuição. Será que eu posso me aposentar sem muitas perdas? Para isso, a gente teria que ver se todo o período dela foi como professor, né? A gente teria que ver, saber disso aí, se teria como todo esse período dela foi realmente somente como professora, e também a gente fazer uma simulação, um recálculo. Lá no escritório a gente faz muito isso, que a gente calcula para ver se compensa, porque às vezes a pessoa perde bastante mesmo quando ela se aposenta jovem. Tenho 20 anos de contribuição como empregada doméstica. Com quantos anos eu posso me aposentar? Tenho 51 anos. 51 anos, ela tem 20 de contribuição. 62. Daqui a quantos anos? 11. Ela tem 55, anos, né? Eu tô ruim de conta, viu? 55 11, acho que é 11 anos. 7 anos, né? Não, ele tá com 51. Ah, e 1. Então são 11. Não vamos aqui ser reprovado em matemática, pelo amor de Deus. Eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei com a Automina, né, e ano passado minha carteira foi assinada. Acho que aqui já fez a pergunta aqui para o Dr. Everton, né? Bom dia, paguei sindicato durante 10 anos. Meu esposo 14. Viemos morar na rua. Quando chegar a idade de se aposentar, isso conta? Não pago mais nada. Eita, danada. Aí é um negócio, viu? Porque é o seguinte, o fato de morar na rua por si só não lhe tira a condição de agricultor. Então o agricultor ele pode morar ali, aqui no centro de Caicó, mas ele ficar aí e trabalhar no sítio. Se ela, quando fala isso, quando ela diz assim, a gente veio para a rua, é no sentido de não mais tá colocando roçado, aí ela já tinha que estar começando a pagar o INSS. Dá baixa no sindicato, começa a pagar o INSS. Tem gente que não faz isso. Vem para a rua, trabalha em outra coisa e continua pagando sindicato. Tá errado. Você não vai se aposentar dessa forma. Então isso é o problema. Muita gente vem para a rua, abandona a agricultura, mas continua pagando sindicato. Tá errado. Não façam isso. Veio para a rua, abandonou a agricultura, muda logo tua contribuição. Começa logo a pagar INSS. Tu vai se prejudicar lá na frente, com certeza. Ok, então, doutor Everton, obrigado pela sua participação. Quero aqui pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes. Muitas perguntas aqui chegando. Infelizmente, nosso tempo estourou, né? Mas ele vai voltar aqui, se Deus quiser, para falar mais sobre esse assunto. E que recado você deixa no final da nossa participação? É só agradecer, meu amigo. E, assim, é muito bom que as pessoas, elas... Realmente, quando a gente vem, é muita participação, né? Isso prova de que as pessoas têm muita dúvida com relação à previdência e benefícios, né? Tanto dúvidas como problemas, né? As pessoas têm muitos problemas com a previdência porque a informação, infelizmente, não chega. Então, você, às vezes, chega no INSS, faz um requerimento, mas ninguém lhe explica nada. Então, assim, é interessante, é uma honra estar aqui, porque a gente se sente até no sentido de fazer uma utilidade pública. Né? Trazer essas coisas para as pessoas ajuda muita gente. Eu ando na rua e as pessoas falam para mim. Elas dizem, Beto, eu assisti seu programa lá e, cara, tirei minhas dúvidas, eu organizei minha vida. Isso é excelente. Isso é excelente. Eu agradeço a você por isso, porque realmente o seu programa tem uma abrangência enorme. E saber que ajuda as pessoas, isso é muito bom. Que ótimo. 8h26. Já a gente volta com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Doutor Anderson Sérgio, médico ortopedista formado pela UFRN com especialização em ortopedia e cirurgia.